Olha, gente, ele já está aqui comigo. Esse cara que, como falei antes, é uma referência aqui na cidade de Cajazeiras, quando se fala de dança, dança de rua, quando se fala de parte cultural, o nome Joel Santana é citado, é reverenciado, tá? Porque é um cara que respira isso, ele respira cultura, ele respira arte, né? Ele está sempre envolvido e sempre criando coisas realmente bacanas, né? Ele é coreógrafo, produtor cultural, Joel Santana. Joel, quero agradecer a você pela presença. Para ser sincero, a primeira vez em um programa meu. Todos os veículos que eu passei em Cajazeiras, eu nunca tinha tido assim o privilégio de entrevistar Joel Santana. Sempre admirei o trabalho dele, o grupo de dança que ele tem, sempre acompanhei, tá certo? Mas quando a gente tentava marcar alguma coisa, ou a agenda dele não permitia com os compromissos, ou não dava certo por outro motivo, mas hoje chegou o dia. E que bom que chegou na quinta-feira, que é o dia que nós temos o quadro Um Minuto do Seu Tempo, que daqui a pouquinho ele vai participar. Joel, vamos começar com o seu boa tarde, suas considerações iniciais. Boa tarde, Fernando Antônio. Boa tarde, telenautas da TV Sertão, a Paraíba. Realmente é um prazer sempre estar falando aqui, discutindo política pública de cultura, discutindo política, enfim. Para a gente é sempre um motivo de muita alegria estar num programa como o seu, que é um programa que tem muita audiência, um cara que sempre está inovando nos programas. Para a gente isso é muito bacana, eu fico muito feliz com o convite. Muito bem, e você que está assistindo o programa, a partir de agora, você pode participar, você pode mandar o seu comentário, você pode mandar alguma pergunta para o Joel. Havendo tempo hábil, eu vou ler o seu comentário ou fazer a sua pergunta para Joel Santana. Mas, Joel, muita gente aí conhece você, mas tem muita gente que não conhece. E, inclusive, os que conhece pelo lado artístico, né? Sabe do artista, da pessoa que gosta de dança, que gosta de cultura, né? Mas não sabe as peculiaridades de Joel Santana. Eu queria que você começasse exatamente falando aqui, para quem está assistindo agora ao vivo, para quem vai assistir depois, visto que o programa fica gravado nas nossas plataformas digitais, tá certo? Você pode assistir depois, pode compartilhar à vontade. Aí eu lhe pergunto, quem é Joel Santana? Onde nasceu, tá certo? Onde estudou, tá? Vem de que família? Fala aí pra gente um pouquinho. Então, Joel Santana, eu sou natural de Cajazeiras, sou, como diz o povo, né, na nata, né, da gema. Cajazeirense da gema, da nata. Então, assim, eu nasci na zona sul da cidade, assim, centro, zona sul, ali Ernesto Rolim, ali na conhecida popularmente como a Rua do Imboque. E nas imediações ali da Caminho de Holanda, já beirando o bairro São Francisco, né? Eu sou de família humilde, né? Minha avó me criou por uma boa parte, né? Tem meu pai, minha mãe que já é falecida, também tem minha outra mãe também, que é Maria Freire, né? E eu estudei em escola, a primeira escola que eu estudei foi na escola Cristiano Cartacho, que era de Jacinta Rolim, entendeu? Estudei lá e depois de lá meu pai me tirou e colocou no Nossa Senhora de Lourdes, né? Meu pai, ele almejava eu se formar, ser, sei lá, médico, advogado, terminar, fazer faculdade, essa coisa toda. E eu estudei lá no Nossa Senhora de Lourdes, na época, estudei com o Júnior Araújo, que hoje é deputado, estudei com o Dr. Kerley, que hoje é médico, reside em São Paulo, né, do Conselho de Medicina lá do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu estudei com o Dr. João Paulo Lins, que foi vice-prefeito de Umarido, entre outras pessoas. E eu sempre fui aquele cara tranquilo, né? Sempre gostei de
ter minhas amizades. E eu estudava, né? Eu gostava de estudar e era dedicado, mas a rua me atraía mais do que a escola, né? Naquela época, anos 80, né? E meu pai, eu pedi uma vez um brinquedo para ele, né? E ele disse: olha, se você passar de ano, você pede o que você quiser. Eu estudava Nossa Senhora de Lourdes e eu dou risada porque assim, é muito engraçada a cena, né? Meu pai foi pegar o boletim, no terceiro bimestre já estava passado. Ele vai pedir lá a coleção do He-Man todinha. Aí eu disse, aí a mulher da secretária disse: olha, não fala porque ele passou, porque senão ele desestimula e tal. E aquela coisa toda. E quando eu terminei, passei, meu pai disse: e aí vai pedir o quê? Ele disse: ele já estava pronto, né, para ir comprar. Eu disse: eu queria que o senhor me tirasse do Nossa Senhora de Lourdes e me colocasse numa escola pública que eu queria estudar. Quero estudar com meus amigos mais próximos, né? Eu quero ir para a escola de sandália, eu quero ir para a escola com os livros na mão, eu quero, igual a eles, eu quero fazer. E daí, cara, foi um choque para ele, porque assim, ele esperava outra coisa, né? Eu deixei de estudar numa escola pública tradicional, particular tradicional, né? Uma grande instituição de ensino, para ir para o ensino público, por conta da amizade dos amigos, né? Que eu, até hoje, eu sou amigo dessas pessoas. Muito bem, estou conversando aqui com o coreógrafo, produtor cultural Joel Santana. São 15 horas e 15 minutos. Joel, você falou que era muito estudioso, né? É ainda, porque isso é uma coisa que a gente não perde. Quem gosta de estudar, depois de adulto, gosta de ler. Você é um cara que a gente olha para você e vê que é uma pessoa culta, é uma pessoa inteligente. Agora também eu observo muito isso. Eu vejo em você uma pessoa crítica. Esse seu lado crítico, ele veio exatamente dentro do que você abraçou para a sua vida, a arte da dança, gostar da cultura. Esse lado crítico, ele veio exatamente na convivência com as pessoas, nesse nicho que você escolheu? Então, antes de eu ingressar no setor cultural, eu treinei artes marciais, né? Treinei capoeira, mas migrei mesmo foi para o Kung Fu, por influência do mestre Bruce Lee, que eu até hoje sou fã. Treinei Kung Fu na época, estilo garra de águia. E depois que fechou a escola de Kung Fu aqui, que era do instrutor Gibi, foi que eu imigrei para a cultura, especificamente para a dança de rua, a convite de Betinho Santos, Fabiano Feitosa, Júlio César Amaro, e reforçado pelo coreógrafo da época, que era Cícero Martins, que era o que coordenava o grupo Leigondense, um grupo muito famoso da época dos anos 90. E em 1995 eu ingressei no setor cultural e vim nessa empreitada, né? Comecei devagarzinho. Na verdade, meu amigo Fernando, eu entrei na dança na vibe por conta de uma gatinha na escola, né? Porque assim, a gente ia para dançar, não tinha as gincanas escolares, aquela coisa, e eu disse: vou ali dançar de repentemente. Ela nota que eu estou dançando e vem falar comigo, mas eu não sabia o que ia acontecer, o que o destino tinha reservado para mim na área da dança, na cultura. Eu não sabia, e até hoje ninguém sabia, ninguém imaginava o que iria acontecer mais para frente. Quando você diz assim, eu não imaginava o que a dança iria fazer na minha vida. Quando você fala, ninguém imaginava que eu poderia me tornar o que me tornei hoje. Aí eu lhe pergunto, a sua família, aquele jovem que passava no terceiro bimestre, aquele jovem que era estudioso, aquele jovem que o pai sonhava em ver ali talvez um advogado, um médico, até um político, quem sabe, né? E de repente se torna um dançarino. Como foi isso para a sua família? A reação? Olha, no começo, quando eu comecei a ensaiar, a primeira coisa que eu fiz foi
cortar meu cabelo igual o Black Power. Na época eu tinha um cabelão. E meu irmão chegou e disse: tem uma coisa, cara, quando o pai chegar de viagem, que ele vê esse teu cabelo, tu tá lascado, mano. Ele vai mandar raspar. Mas, cara, foi dito e feito. Quando ele chegou, esse menino tá de boné. O que é que esse menino tá usando boné todo dia? Quando ele puxou, pum, pra cima. Disse: que conversa, que negócio é esse? Você vai cortar o cabelo agora? Não, não corte não, que é a moda, tal, a moda nos Estados Unidos. Ah, mas aqui nos Estados Unidos não, mano. Aqui vai rapou na zero. Aí cresceu de novo, eu deixei crescer de novo. Ele, rapaz, na terceira vez, disse: não, deixe quieto, porque não tem jeito não. É cortando e com o tempo passa, isso daí é modinha e tal. E os tempos foi passando, passando. Mas ele sempre apoiou, né? Minha família apoiou, o pessoal apoiou, que achava que naquela época, não, é só uma fase de adolescência, de pré-adolescência, logo, logo vai fazer outra coisa, logo, logo vai fazer isso e tal, e o negócio foi encaminhando, e depois as pessoas que eu entrei através dela foram parando, e eu fui ficando, e depois a coisa tornou um pouco mais profissional, foi tomando mais outro rumo, e eu fui tendo uma visão mais ampla, mais periférica do que era realmente o setor cultural, o que era o segmento da dança, e aí foi prosseguindo e chegou até onde eu estou aqui. Muito bem, são 15 horas e 20 minutos, estou conversando com Joel Santana, coreógrafo e produtor cultural. Agradecer aqui a audiência do Ricardo Silva, ele está dizendo: grande Joel, esse cara é um dos melhores dançarinos de Cajazeiras. Pode falar aí com o Ricardo Silva, que ele está lhe assistindo. Ô, Ricardo, muito obrigado, meu amigo. Um abraço aí, Joel Santana. Forte abraço, fosse honra, meu irmão. Muito bem. Ô, Joel, agora, diante do que você vê hoje, tá certo? E daqui a pouco eu vou entrar um pouco nessa parte crítica sua, né? Mas diante do que você hoje, dentro da questão da dança, tá? Você, olhando para o retrovisor, você se arrepende de alguma coisa? Se você tivesse uma oportunidade de refazer a sua vida, você seguiria essa mesma vertente ou você daria um pouco de razão a seus pais quando queriam que você estudasse mais, que você buscasse uma profissão de mais destaque, pode-se dizer assim? Não é nem destaque, porque a pessoa se destaca também na música, na cultura, na dança, mas uma profissão mais convencional, pode-se dizer, médico, advogado, né? Olhando para trás, você se arrepende de alguma coisa? Eu não me arrependo, porque eu acho que assim, que essa questão, eu acredito muito no destino, entendeu? Aquele menino que teve a oportunidade, estudou nas melhores escolas, pedir para o pai para ir para uma escola pública para ficar perto das pessoas no qual ele gostava mais, das pessoas que mais ele se identificava, e assim, e a dança de rua, o street dance, é uma das danças, é a dança que mais se identifica com o povo, através de linguagem, através das expressões, através dos movimentos simétricos e assimétricos, ela realmente se identifica com o povo. Se você for ministrar um curso de balé, você vai ter uma porcentagem, se você for dar uma aula de jazz, ou de contemporâneo, você vai ter uma parcela, mas se você for ministrar um curso de street dance, vai vir muita gente, porque o povo gosta do hip hop, o povo gosta, identifica muito com o jovem negro da periferia, identifica com aquela história de estar ali, com aquela guerra de você estar ali querer vencer, de você estar querendo estar na batalha. Então, assim, o hip hop ele tem muito disso, cara, e foi uma coisa que me pegou e não largou não, cara. Eu não me arrependo, não. Né? E, através disso, eu fui procurar estudar. Né? Eu fiz cursos, na época, com o Rogério Carnaciale, do Rio de Janeiro, através do Sebrae, né? Curso de elaboração de projeto, curso de captação de recursos, curso de produção cultural, curso de prestação de conta. Isso, na época, eu fui a primeira pessoa de Cajazeiras, da cidade de Cajazeiras, a fazer esses cursos. O pessoal da dança, né? Da dança, segmento da dança. Na época teve outras pessoas que fizeram teatro, de música, mas da dança fui eu, porque naquele tempo eu já tinha um norte, sabia o que
que queria, estava certo o que queria. Muito bem. Joel Santana, hoje a gente vê muito isso, tá? E você, obviamente, vem de uma época também que quando você pensou em caminhar para esse mundo da dança, né? Talvez você tenha encontrado grandes barreiras naquela época. Joel Santana passou por muito bullying por escolher esse segmento? Olha, muita gente passava, falava, o dançarino, não era só eu, era um grupo que andava, né? Esses meninos só sabem dançar, só fazer outra coisa, vão trabalhar, vão estudar, vão procurar uma coisa de futuro. Isso não leva a nada, isso não serve para nada, isso serve para isso. E aquela coisa toda, e essas coisinhas que a pessoa fala, né? Na escola, o pessoal falava, mas na hora da dança, quando ia ter as apresentações culturais na escola, quando ia ter as gincanas culturais, o pessoal sempre ia lá bater na porta. Tem um grupo de fulano que dança, tem uns meninos ali. E a gente ia, naquela época, dançava por prazer, por amor mesmo, né? E, como eu falei anteriormente, o negócio pegou e virou a história e tá desse jeito aí, nessa forma. Muito bem. 15 horas e 24 minutos. Estou conversando com Joel Santana, coreógrafo e produtor cultural. Joel, o mundo vem passando por mudanças a cada segundo. Na velocidade da tecnologia, muitas pessoas dizem, poxa, como está passando rápido esse mês. Mas, na verdade, não é o mês que está passando rápido, é que as coisas hoje caminham numa velocidade incrível. Não é como antes, que era aquela calmaria, né? Hoje o mercado ele exige muito mais e você tem que realmente correr. Na parte da dança, eu queria que você falasse em relação à questão do machismo. A gente vive aqui no sertão paraibano e isso é indiscutível, há o machismo sim, né? Esse machismo que ainda existe, ele de certa forma esconde talentos, ele procrastina talentos, ele faz com que as pessoas desistam do seu talento exatamente por não querer se expor, por ser homem, e muitas vezes fazer aqueles movimentos de dança que requer uma desenvoltura com mais flexibilidade no corpo, né? Há essas pessoas que se privam de fazer o que têm vontade exatamente por causa do julgamento da sociedade? Antigamente, nos anos 90, tinha um preconceito, né? Tinha gente que queria dançar, mas não tinha vergonha de dançar, com medo do vizinho ver e dizer, fulaninho está dançando, kkk. Com medo do pai ver e repreender, isso não é coisa de homem, isso não sei o quê e tal. Com medo do irmão, da tia, da mãe, até mesmo dos avós recriminarem por conta de ser uma dança, por conta de ser dança, dança propriamente dito. Mas hoje em dia tá light, né? Se você chega hoje no meu grupo, hoje está misto, né? Homens e mulheres. Mas por um bom tempo meu grupo era só homens dançando no palco e assim chama a atenção. Você chega assim, tem ali 10, 15, 20 homens dançando no palco, chama muita atenção, entendeu? E teve esse preconceito, não comigo, não com pessoas do meu grupo, mas teve esse preconceito com algumas pessoas de outros grupos em Cajazeiras, que por conta disso parou de dançar. Olha, eu não vou dançar mais, porque minha mãe disse que não é para mim dançar, porque dança não é coisa para homem, e não sei o quê, e bababá, e não dá certo. E saíram de outros grupos por conta disso. Mas ainda hoje essas pessoas elas frequentam os eventos de dança, as mostras de dança, os festivais. E interessante é que alguns deles apoiam os filhos, apoiam as filhas para dançarem, que isso é que é bom, isso é bacana. Entendeu, Fernando? Então, assim, hoje não existe mais aquele preconceito. Hoje existe uma coisa totalmente diferente. Hoje a dança ela virou mercado. Entendeu? Virou mercado. Se seu filho tem talento, nesse mundo digital, você pode fechar uma propaganda com o filho dançando, com a camisa
de marca, com tênis e tal, e fazer uma coreografia e mostrando, olha, o filho do Fernando está ali dançando, você viu o tênis que ele está dando? O tênis que Neymar usa, o tênis que Dudu usa, o tênis que Rafael Veiga do Palmeiras usa, tu viu a camisa, mesmo jeito da camisa do Abel Ferreira do Palmeiras, tu viu aquela... Então, isso tem muito disso. Eu tenho essa visão comercial também. A gente o grupo está com projetos de visão, de mercado comercial nessa linha, já para lançar, se Deus quiser, se tudo der certo ainda em 2025, segundo semestre. Muito bem. Joel Santana, coreógrafo e produtor cultural. Joel, você falou que partiu para a dança e depois você foi estudando e exatamente vendo as possibilidades que a dança poderia trazer, possibilidades essas até também no lado financeiro, né? Como é que foi esse seu envolvimento dentro da cultura? Você enxergou isso aí e viu que através da dança você poderia lançar grandes projetos culturais, envolvendo, sim, jovens, adultos, até pessoas da terceira idade. Como é que foi esse seu envolvimento nesse segmento cultural? A princípio, quando eu já tinha saído do Legon Dance e montei o Dança de Rua da Paraíba em 2002, a primeira coisa que me veio na cabeça foi criar um evento que se destacasse na cidade, que fomentasse a dança de rua. E daí veio a criação do FENERD, que é o Festival Nordeste de Dança de Rua, que naquela época, na primeira edição, em 2002, ficou conhecido como o FIEST, Festival Interestadual de Dança, que começou com sucesso no Teatro Ico, teatro lotado, tem imagens no YouTube até hoje. Então, assim, a gente começou com isso, e aí o evento foi crescendo, tomando proporções maiores, e hoje ele é conhecido no Nordeste. É um evento que é bastante divulgado, já veio gente do sul do país para Cajazeiras, já veio gente de praticamente quase todo o Nordeste para Cajazeiras. Então, esse mecanismo, FENERD, ele serviu para alavancar o nome da cidade de Cajazeiras na dança. Talvez, se não tivesse tido o FENERD, a cidade de Cajazeiras hoje ela não tinha esse nome forte na dança que tem hoje. Isso é fruto da gente, do grupo Dança de Rua, que plantou lá atrás e agora está só colhendo. Entendeu? A gente teve essa iniciativa, teve essa ideia, a gente foi ousado na época e a gente foi atrevido de criar um evento com esse nome, pegando todo o Nordeste, isso numa época em que não existia a era digital, não tínhamos esse aparato que tem hoje de celular que faz isso, câmeras aí, disponíveis no mercado. A gente fez, e você deve perguntar, e como é que você contactava os grupos? Aí, cara, aí onde é que está o segredo? A gente ligava por orelhão, de orelhão para os grupos. Como é que você pegava? Um amigo de um, que conhecia um ali, que tinha um contato de um primo que dançava ali, e a gente ia migrando até chegar naquela pessoa, e que aquela pessoa lá na frente espalhava para outros. Quando veio chegar a internet, assim, disponível para a gente, eu ia para a casa de um amigo meu, que ele tinha um computador, e eu ia o fim de semana para lá, que naquele tempo eram os pulsos celular, né? Era pela internet, pelo telefone. E aí eu ia pesquisando dança de rua, aparecia um monte de e-mail, e nesses e-mails eu ia anotando num caderno, que era interessante, e depois eu escrevi o que era para mandar, e mandava em mala direta, naquela época, isso em 2002, 2003, para os grupos, e isso daí foi divulgando. E aquela velha frase que eu sempre digo, quem madruga, o pai ajuda, né? E aí chegou no patamar que a gente chegou. Muito bem, aí está Joel Santana falando a sua trajetória, as dificuldades que passou para chegar até hoje onde ele está, como uma referência quando se fala de dança de rua aqui na cidade de Cajazeiras. Aproveitar para mandar um abraço para o meu querido amigo Fabiano Feitosa. Fabiano Feitosa, que eu não cheguei a pegar essa época aqui em Cajazeiras, a época que ele dançava, mas eu peguei a época que ele cantava, né? Não sei se ainda canta, mas Fabiano Feitosa é o que nós podemos dizer
pode-se dizer que o sósia, né, do cantor Raul Seixas, tá? Ele gosta de Raul, né? O que você acha que houve, assim, pessoas como Fabiano, Joel, que tinham essa aptidão na dança, viveram essa época da dança, assim como ele, outros dessa geração, e que simplesmente pararam, desistiram? Você acha que houve uma certa descrença em ver algum futuro dentro da dança? Fabiano, queria mandar um abraço para meu amigo Fabiano Feitosa. A gente é amigo desde os 10 anos de idade, cara. Olha só, é uma vida, né, Fabiano? A gente conheceu no fliperama da Praça de João Pessoa. Fabiano é um batalhador, um guerreiro. Fabiano, ele começou a trajetória dele dançando em cima de caminhões, imitando, dublando, melhor dizendo, o New Kids on the Block, né? E depois foi para a dança de rua, né? E foi através dele que eu ingressei no Legon Dance, né? Fabiano, a questão dele parar de dançar é porque a questão foi trabalho. Primeiro ele foi morar em Fortaleza, depois veio para cá, depois foi morar ali, acolá, trabalhando, viajando, e ficou sem tempo. Mas ele dançou no Dança de Rua da Paraíba, acho que um ano ainda, 2024 e 2004 e 2005. E depois ele viajou de novo, foi morar acho que em Goiânia, se eu não me engano, depois voltou e migrou para o ramo do celular, porque ele sempre foi um cara que sempre gostou de trabalhar, ninguém pode ser um cara que eu admiro, um cara exemplar, e depois ele sempre quis cantar. Na época, no auge do funk Brasil, Fabiano, a gente tem era o funk Brasil, tem as fitas cassete, a galera de hoje eu acho que não conhece os LPs. Fabiano chegou lá em casa com a fita cassete, disse, rapaz, vamos montar uma dupla de funk, eu e tu. Eu disse, rapaz, não dá certo. Dá, aí a gente foi ensaiar na casa de Fabiano. O pai dele desligou o som por causa da zoada. Então, assim, ele sempre gostou de música, né? Mas eu ia na pegada dele, na vibe dele, por conta da amizade. A gente pequeno na época, né? Com 14, 15 anos. E ele me chamou, fez pra gente cantar funk na época. E eu tenho uma voz maravilhosa. Canto ruim pra caramba. Nem no banheiro eu canto, Fernando. Bom. Muito bem, mandar esse abraço mesmo para o nosso querido Fabiano Feitosa. Aliás, Fabiano, qualquer dia vem aqui, viu? Venha cantar aqui no programa. Realmente você é um cara que, cantando Raul Seixas, a gente lembra o nosso eterno Raul. É indiscutível. Olha só, agradecer aqui a audiência da Socorro Freire. Parabéns, Joel Santana. Deus te abençoe sempre. Socorro Freire. É minha tia de Fortaleza. Mora em Fortaleza. A Corrinha, mora em Fortaleza, minha tia. Muito bem. Joel, deixa eu entrar agora um pouquinho em outra seara aqui, né? Veja só, eu queria que você falasse, você que é um cara crítico, você é um cara realmente observador, inteligente, tá? Polêmico também. Como é que você vê a política cultural no nosso município? Como é que você vê isso aí, por favor? Olha, tivemos aí, para mim, o melhor prefeito da história de todos os tempos, que foi Zé Aldemir. Zé Aldemir foi o primeiro e único prefeito até hoje a respeitar a lei do FUMINC. FUMINC que foi instalado em Cajazeiras em 1997, mas o primeiro edital foi só em 99, na época do prefeito, de saudosa lembrança, Epitácio Leite Rolim. E de lá para cá, tiveram outros prefeitos. Depois veio o Carlos Antônio, que em 8 anos colocou 2 editais. Depois de Carlos Antônio veio Léo Abreu, e em Léo e Carlos Rafael, que em 4 anos foi 3 editais. Depois Denise, em 4 anos, 2. E Zé Aldemir foi o único que lançou 8 anos seguidos. O investimento do governo Zé Aldemir foram quase 2 milhões, deixa eu dar uma colinha aqui, que eu sou ruim de números, foram quase 2 milhões. Né? O prefeito Zé Aldemir injetou na cultura, através do FUMINC, R$ 1.935.854,28. Foi o maior investimento político e público no setor cultural, no FUMINC, já visto até hoje. E eu creio eu, e acredito muito,
nessa nova gestão, que a prefeita Corrêa ela vai seguir essa pegada, vai seguir essa vibe, vai seguir esse norte, vai seguir esse caminho, porque ela é uma pessoa visionária de visão e enxerga, como Zé Aldemir enxergou, que a cultura ela é, sim, transformadora. Muito bem, aí está Joel Santana fazendo aqui uma grande referência à gestão do ex-prefeito José Aldemir Meireles. Ô Joel, já que você tocou no nome do ex-prefeito José Aldemir, todos sabem que Zé Aldemir coloca o seu nome à disposição para se candidatar a deputado federal agora em 2026. Qual a sua visão em relação a isso, né? E você acha que Zé Aldemir chegando exatamente à Câmara Federal, né? Ele vai ajudar ainda mais, ele vai ter esse olhar diferenciado também para a parte cultural, não só aqui de Cajazeiras, como de todo o estado? Olha, Zé Aldemir é um cara que ele tem uma vasta lista de serviços prestados em todos os segmentos, desde do serviço básico até aonde é a área dele, que é saúde. E a cultura não vai ser diferente. Creio eu que Zé Aldemir, chegando lá e vai chegar em Brasília mais uma vez, ele vai sim alçar voos maiores, né? Ele vai sim ter um olhar, não só para a cultura, diferenciado, não só para a cultura, mas para todas as áreas. Eu acredito muito que com ele chegando lá, Cajazeiras sim vai poder começar a acreditar em ter um centro de convenções digno, que respeite o nome e os padrões que é Cajazeiras, que é conhecida como a cidade que ostenta a bandeira da terra da cultura. Eu creio sim que Zé Aldemir chegando lá em Brasília, ele vai conseguir angariar fundos, verba para a construção desse sonho que todo cajazeirense tem, principalmente nós da classe artística, que é a construção do centro de convenções de Cajazeiras. Não só isso, mas também criar outros tipos de mecanismos para a cultura. Isso é que é muito bom, muito bacana. Criar, como, por exemplo, conseguir verba para fazer um parque de exposições de eventos para Cajazeiras, onde agregue vários eventos, feira agropecuária, chamegão, até mesmo o carnaval, a paixão de Cristo. Então, eu acredito muito nessa visão do prefeito, aliás, é costume do eterno prefeito Zé Aldemir, né, que também ele não é prefeito, ele também foi prefeito, deputado estadual, federal. Então, assim, eu acredito muito nessa visão dele, nesse comprometimento que ele vai ter com a cidade de Cajazeiras. Não só Cajazeiras, mas essa cidade, mas a vasta região, a região metropolitana da cidade de Cajazeiras e num todo a Paraíba. Muito bom. 15h41. Estou falando com Joel Santana, coreógrafo e produtor cultural. Ainda falando do ex-prefeito Zé Aldemir, que obviamente foi prefeito, deputado estadual, deputado federal, mas acima de tudo é médico, né? É o doutor José Aldemir Meireles, por isso que ele é tão ligado à saúde. Mas claro que chegando a deputado federal, vai ter um olhar para todas as áreas, não apenas para a saúde, mas também para a cultura, né? Você falou agora há pouco exatamente sobre a questão do FUMINC, tá? Como é que você define o FUMINC, tá certo? Ele é um projeto assim necessário, importante? Na sua visão, o que é que falta? Que poderia melhorar ainda mais o FUMINC, tá certo? Qual a sua definição exatamente para o FUMINC e como você sonharia em ter esse FUMINC? Então, o FUMINC, antes de tudo, é bom que os telenautas entendam que o FUMINC é uma lei. Ela é uma lei tem que ser respeitada, né? Dura lex, sed lex, né? Tem que ser respeitada. Mas, sobre todos os aspectos, o FUMINC é uma concorrência pública para artistas. Uma concorrência pública
para artistas. Então, assim, essa história, Fernando, diz assim, o FUMINC me ajudou, o FUMINC me deu isso. Não, o FUMINC não dá nada a ninguém. Você manda o projeto, passa pelo crivo, pela análise de uma comissão técnica de análise de projeto, e daí você é aprovado sim ou não. O FUMINC chegou momentos em governos passados que eram 8 parcelas. A gente conseguiu reduzir para 5, através de discussões, depois para 4. E eu acredito muito, e aí vai uma provocação para a prefeita Corrêa, seu primeiro desafio, Corrêa, que aqui ninguém provocou ainda, mas eu vou provocar. Eu acredito muito que Corrêa vai lançar o FUMINC 2025 e ela vai dizer que vai ser pago o FUMINC em 3 parcelas. Eu acredito em você, Corrêa, que você vai fazer isso, vai fazer essa primeira benfeitoria para a cultura de Cajazeiras, diminuindo de 4 para 3 parcelas o repasse do recurso do FUMINC para os artistas da cidade de Cajazeiras. Muito bem, são 15 horas e 44 minutos. Estou conversando aqui com Joel Santana, coreógrafo, produtor cultural, tá certo? Joel, você falou agora há pouco sobre a nossa gestora, a prefeita Socorro Delfino, né? Inclusive, até fazendo um pedido aqui, já lançando um pedido aqui no programa. Desafio. Um desafio, né? Que Corrêa tenha, compre essa briga para reduzir essa parcela do FUMINC de 4 para 3 parcelas. É o pedido de Joel Santana, né? Não é meu, é da classe artística. Da classe. Você está pedindo aqui no programa representando todos. Muito bem. Luto pela classe, eu luto pela classe. Certo. Joel, se você recebesse um convite, né, da atual prefeita Socorro Delfino, exatamente para ser um assessor, vamos dizer assim, técnico, tá? Na Secretaria de Cultura de Cajazeiras, você estaria disposto a assumir esse cargo? Ou você acha que cargo não é para Joel Santana? Joel Santana é para estar na ação, desenvolvendo os projetos dele e cobrando isso das pessoas que estão nas pastas. Olha, para mim, eu me sentia lisonjeado, entendeu? Se ela fizesse tal convite para a minha pessoa. Não vou mentir, porque aí sim eu poderia levar as demandas da classe artística até a mão dela, com mais tranquilidade, com mais calma, com mais dedicação, e repassar essa tranquilidade para a classe artística, que a prefeita recebeu os pleitos, que a prefeita escutou e que vai resolver os pleitos. Eu seria como fosse uma ponte Rio-Niterói entre a classe artística e o poder público. Então, assim, eu aceitaria numa boa mais essa empeleita cultural na minha vida, que já faz 30 anos que eu estou nesse segmento, e eu me sentia muito lisonjeado se, caso pintasse esse convite para mim contribuir mais e mais com a cultura da cidade de Cajazeiras. Muito bem, aproveitar aqui que estamos falando de cultura, falando da Secretaria de Cultura, e mandar um abraço, claro, para o meu amigo, o secretário de Cultura aqui de Cajazeiras, Eduardo Jorge, né? E até aproveitando, Joel, a sua presença aqui, você como artista, assim, eu tenho uma visão, você pode ter a mesma, pode não ter, mas eu não queria que você falasse de outros ainda, né? Especificamente o que eu vou lhe perguntar. Na minha visão, hoje, o secretário de Cultura, Eduardo Jorge, ele desempenha um papel realmente fantástico. Vem desempenhando esse papel desde o ano passado, quando assumiu essa pasta, e vem assim mostrando que, ao longo do mandato da prefeita Socorro Delfino, ele poderá render muito mais, mas essa é minha visão, tá? Na sua visão como artista, como coreógrafo, produtor cultural, você concorda com o que eu falo? Você acha que Eduardo Jorge está, sim, desempenhando
um papel realmente muito bom à frente da pasta. Como é que você vê a pasta hoje aqui na nossa cidade? Olha, Eduardo, primeiro mandar um abraço para Eduardo, essa pessoa maravilhosa, um cara fantástico, né? Ele vem fazendo desenvolvendo um papel muito bom. Só em você estar escutando os artistas, diferentemente do ex-secretário, que nem ia para a secretaria, isso daí já é de grande valia para a classe. Ele é um cara que ele é determinado para resolver os anseios da classe, né? Mas todo mundo sabe que o secretário em si ele não resolve tudo, tudo passa pela mão do gestor e pelo entendimento do gestor. Então, assim, o que eu vejo recentemente, ele está sendo pisoteado por alguns artistas, ou pessoas que se dizem artistas, pisoteando o cara por conta do FUMINC, porque ainda há a haver uma parcela do FUMINC, mas que creio eu que logo, que breve, a prefeita Currinha, juntamente com sua equipe técnica e financeira, vai estar resolvendo esse tipo de coisa, porque ela tá, agora que ela entrou no governo, ela está só apenas com um pouco mais de 45 dias à frente da pasta, e é muita coisa para você se assentar, muita coisa para se resolver, muita coisa para entender e muita coisa para fazer. Então, assim, as pessoas que estão criticando ela, como eu vi recentemente no Instagram, está inaugurando um posto âncora e cadê o dinheiro da cultura? Gente, pelo amor de Deus, ali é verba carimbada do governo federal, ali é para aquele fim. O FUMINC, ele vem de outras taxas do município, IPTU, ISS, ITBI, e por aí vai. Os artistas têm que, primeiro do que tudo, entender o que é o FUMINC, de onde vem a receita do FUMINC, para não ficar criticando e passar despercebido, passar por idiotas, me desculpe o jeito de falar, passar por mal entendido e ficar criticando, batendo no secretário, batendo na prefeita, batendo na gestão. Então, assim, é procurar entender, procurar participar mais, né? Porque ontem teve uma plenária da cultura do governo do estado e de dança só tinha Joel representando a dança. De teatro tinha Hernandes, né? E depois Júnior Terra na música. E tinha, os outros eram do coisa, o restante era de fora. Ficou só eu, Júnior Terra e Hernandes representando Cajazeiras e o resto foi tudo embora. No começo tinha um bocado de gente. Mas você sabe, ninguém gosta de escutar. Mas a gente que trabalha nesse ramo há muito tempo, a gente estava lá e vem muita novidade para a cultura, não só da cidade de Cajazeiras, via governo do estado, mas também do governo do estado. Queria mandar um abraço para o secretário de Cultura do estado, Pedro Santos, essa pessoa maravilhosa, o cara que sempre me atendeu bem, sempre atendeu os pedidos, os pleitos do Grupo Dança de Rua da Paraíba. Meu irmão, um abraço e sucesso e muita saúde e paz para você, meu irmão. Muito bem, chegou a hora, hein? Vamos agora então àquele quadro que todos esperam na quinta-feira. O quadro 1 minuto do seu tempo, agora! Muito bem, quadro 1 minuto do seu tempo, hoje quinta-feira, dia 20 de fevereiro, e estou aqui com Joel Santana, coreógrafo e produtor cultural. Joel Santana, você cederia 1 minuto do seu precioso tempo ao deputado estadual Chico Mendes? Rapaz, sem chance, mano. Esse cara aí é um cara que na campanha tentou ludibriar de todas as formas a população dizendo que era candidato, sem ser. Foi barrado pela Justiça Eleitoral
né? E a Justiça Eleitoral, melhor dizendo, desmascarou toda a mentira dele, arrancou a máscara, entendeu? Então, assim, é um cara que não vale a pena perder tempo, e embora é um cara que você viu o tipo de tratamento que ele fez com na época, a candidata Corrinha, né? E com mulher não se faz aquilo, cara. Tem que tratar bem, tem que respeitar. E hoje ela é a prefeita de Cajazeiras e ele ainda continua se resmungando. Sem chance nenhuma de nada, nem um milésimo de segundo para esse cara, mano. Muito bem. Joel Santana diz que de maneira alguma não daria nem um milésimo de segundo ao deputado estadual Chico Mendes. Vamos então agora a outra personalidade. Joel Santana, você cederia um minuto do seu tempo à atual prefeita de Cajazeiras, Socorro Delfino? Socorro eu conheço. Corrinha eu conheço ela de muitas datas, né? Desde a época dela ser diretora da 9ª Gerência de Educação, né? Se ela ligar para mim agora, eu saio do programa, eu vou lá. Não tem nem dúvida. Tem dúvida. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que quer para frente, né? Uma pessoa que a pessoa tem prazer de trabalhar com uma pessoa como essa. Daí eu daria todo o tempo possível para ela. Muito bem, Joel Santana afirma categoricamente que sim, a atual prefeita Socorro Delfino daria muito mais do que um minuto do tempo dele e que se receber um chamado dela, na mesma hora vai, porque tem uma tremenda consideração à mulher, né? A mulher Socorro Delfino, além, é claro, de ser a prefeita da nossa cidade. Joel Santana, você daria um minuto do seu tempo, precioso tempo, a esse homem que é um artista, consideravelmente, indiscutivelmente, foi secretário de Cultura aqui da cidade de Cajazeiras? Você daria um minuto do seu tempo a Ubiratã de Assis? Você tá de brincadeira, cara. Cara, as atrocidades que esse cara fez comigo, quando ele foi secretário, constantemente ele pedia minha exoneração ao prefeito Zé Aldemir. Zé Aldemir, como sabe o que é, político experiente, não cedeu e em nenhum momento aceitou os pedidos dele. É tão provável que circula rumores que ele nem votou na deputada doutora Paula, nem em 2018, e nem, muito menos, em 2022, que, segundo comentários, ele votou no primo dele, que, por sinal, é deputado estadual lá da capital, né? E, fora isso, foi um péssimo secretário de Cultura. Todo mundo sabe, Cajazeiras sabe, esse negócio que era da Globo, que fez um filme na Globo, que fez não sei o que da Globo, o cara passa 10 segundos passando na televisão, eu sou da Globo. Foi um péssimo secretário. Aliás, nem trabalhava, não aparecia nem na secretaria. Ele estava expediente em outro ambiente, num ambiente mais peculiar em Cajazeiras, né? E pagava umas bolsas de goró para algumas pessoas em certos ambientes. Zero chance de tirar o chapéu, tirar o que for, dar um minuto para esse cara aí. Zero chance. Graças a Deus foi exonerado por Zé Aldemir. Muito bem, aí está, então, Joel Santana nesse quadro realmente toda quinta-feira, polêmico, né? Quadro que as pessoas dizem se dão um minuto do seu tempo ou não para determinada pessoa, e aqueles que não dão, explica por quê, né? E Joel Santana está dizendo que a Ubiratã de Assis não daria nem um segundo do tempo dele e até agradece pela exoneração dele no cargo de secretário de Cultura.
Agora você falou aqui, né, o nome, e eu não podia deixar de colocar, tá certo? Joel Santana, você doaria 1 minuto do seu tempo a esse homem que é considerado um eterno prefeito da cidade de Cajazeiras. A ele que, inclusive, já afirmou que é candidato a deputado federal agora em 2026. Você daria 1 minuto do seu tempo ao ex-prefeito José Aldemir Meireles? Rapaz, aí é uma pergunta que não era nem para perguntar, cara, só fazer essa pergunta. Zé Aldemir, para mim, cara, é um cara que, para mim, é um avô-pai, cara. Eu não sei nem sem palavras esse cara para mim, o que esse cara contribuiu na minha vida, a importância que esse cara tem na minha vida como pessoa, o que eu mudei através desse cara que me ajuda. É um cara que sempre que eu preciso ele tá ali, chega junto. É um cara que eu não tiro o chapéu, eu tiro a fábrica inteira. 1 minuto, eu quebrava o relógio para não ter minuto. Para esse cara, um cara que tem uma conduta ímpar, cara. É um pai excelente, um avô excelente, um marido excelente, foi um gestor excelente, foi um deputado excelente. Então, assim, é um cara que, sem sombra de dúvidas, mudou a trajetória da política da cidade de Cajazeiras, e para ele eu tenho todo o tempo do mundo, como diz a música, temos todo o tempo do mundo. Muito bem, 16h09, estamos aí chegando no finalzinho do programa de hoje, lembrando que amanhã é sexta-feira, e sexta-feira aqui é sexta musical, hein? Tem notícias, tem entrevista e tem música. Quem sabe aí numa sexta-feira dessa, Joel, a gente agora tem um estúdio aqui grande, espaçoso, trazer umas apresentações de dança, né? Vamos combinar, combinar. Aqui para o programa Sertão Alerta, para os nossos telespectadores. Joel, quero agradecer demais a você pela presença. É muita alegria minha ter você aqui como entrevistado, tá certo? É uma honra e, com certeza, você é uma referência na dança na cidade de Cajazeiras. E agora eu abro o espaço para você, para seus agradecimentos, suas considerações finais. No mais, é só agradecer, Nando, agradecer a toda a produção da TV Sertão da Paraíba, né? Sempre está abrindo as portas para a gente vir aqui discutir um pouco de cultura, de dança, política, e agradecer ao diretor, o Gleison, né? Agradecer a você pelo espaço, agradecer o pessoal da técnica e abraçar todas essas pessoas que me seguem nas redes sociais, né, nos grupos de transmissão, mandar um abraço para todos os integrantes do Grupo Dança de Rua da Paraíba, né, todos os familiares, todos os amigos, todos os correligionários e todas as pessoas que vêm contribuindo com o Grupo Dança de Rua da Paraíba ao longo desses 23 anos.